E já estamos no ar em mais um programa Elga e Você, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade, minha gente. E no programa de hoje vamos ter um bate-papo muito interessante. Vamos falar sobre cirurgia plástica, lipoaspiração, prótese mamária com ele, Dr. Elson Adorno. As duas recuperam rápido. Só que essa paciente que só vai colocar a prótese, ela recupera em 24 horas. Meu senhor, é muita evolução. E a outra paciente que precisa tirar a pele e ela precisa de um tempo a mais, que antigamente demorava uns 30 dias para recuperar, hoje recupera em 15 dias. Nós fazemos uma alça lateral com o músculo para a prótese ela não lateralizar, porque todo mundo quer aquele colo bonito aqui no meio. E quando deita com biquíni, vocês não querem que a mama lateraliza, quer que ela continue no meio. Então a gente criou aquela alça lateral para sustentar, para a prótese não vir para o lado. Então é a primeira coisa da parte técnica. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E vamos dar o play neste super programa, trazendo a nossa coach de alta performance, que sempre arrasa nas passagens aqui pelo programa Elga e Você. Vem a Rosângela Oliveira. Oi, oi, tudo bem? Vamos falar das múltiplas inteligências. Por que é importante a pessoa se conhecer? Para ela ter melhores resultados pessoal e profissional. Lembrando que todo mundo é inteligência, é desenvolvida. Porém, um tem um desenvolvimento da inteligência musical, matemática, espacial, linguística, dança. Então, assim, esse mapa que a gente faz das múltiplas inteligências é para entender onde você vai ter melhores resultados. Tudo você faz muito bem, mas tem uma coisa que você faz melhor. Ou você faz comida, ou você dança, ou você canta, você escreve, recita uma música, ou grava algumas imagens com facilidade, faz pintura. No ambiente pessoal, isso é maravilhoso, porque quando a pessoa conhece qual que é a sua inteligência e ela desenvolve, ela tem resultados assim, ó, extraordinários. No ambiente corporativo, não é diferente. Porém, o que acontece? Nem todas as empresas compram essa ferramenta para ser aplicada. E o que acontece? Vai substituindo o profissional, enquanto ele tem que entender que quando eu contrato uma pessoa, eu tenho que fazer o mapa das múltiplas inteligências, eu tenho que fazer o mapa comportamental e ainda tem um outro mapa que se chama linguagem do amor. Depois nós vamos falar isso em outro momento. Agora é a linguagem multifuncional, é aquela que você vai descobrir a potência de cada um. É complicado? É complicado quando a pessoa maqueia. Tem uma pergunta lá e ela marca A, B, C e ela não marca correta, o seu resultado vai ser correto. Então, quando eu falo assim, você vai fazer esse mapa das múltiplas inteligências com total segurança e confiança no que você está fazendo. Porque se a pessoa maquiar, vai dar um outro resultado. O que vai acontecer? Eu vou colocar e direcionar esse colaborador para um departamento ou para um setor que ele não tem finalidade. Não funciona, ele não tem resultado ali, porque maquiou nos resultados. Mas quando a pessoa faz todos os testes, não maqueia, põe as respostas corretíssimas, a dor de cabeça é mínima, a substituição é mínima. E é uma ferramenta simples de ser aplicada, porém requer muito respeito, sinceridade e comprometimento com aquilo que eu estou fazendo. Venha melhorar a sua equipe, venha melhorar você. Venha conhecer esse mapa das múltiplas inteligências. Vem comigo! E aí, gostaram da passagem da Rosângela Oliveira pelo Elga e Você de hoje? Eu sempre gosto, minha gente, porque ela traz conteúdo que transforma a nossa vida. Mas segue o baile, seguimos em frente. Chegou aquele momento de deixarmos vocês por dentro, ligadíssimos em tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo inteiro, minha gente. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias.
Defesa Civil usará o WhatsApp para enviar alertas de desastres. Canal estará disponível em até 60 dias, mas a população já pode enviar mensagens para se cadastrar. Serviço enviará avisos sobre perigo em regiões de interesse dos usuários e dicas para se proteger. Ex-chefe de segurança da Uber, acusado de encobrir ataque hacker, deve enfrentar acusações, diz juiz. Joseph Sullivan foi indiciado em setembro de 2020 e acredita-se que seja o primeiro executivo de segurança da informação acusado criminalmente por ocultação de um ataque hacker. Usuários reclamam da instabilidade no Instagram na última quarta-feira. Relatos apontam que fotos estão aparecendo borradas antes de serem compartilhadas nos stories. A Anatel propõe padronizar a entrada de carregadores nos celulares. Seguindo União Europeia, a agência brasileira quer adotar conector USB-C como padrão. Proposta está em consulta pública até 26 de agosto. Esse quadro de notícia é fantástico e eu adoro. E nós separamos, selecionamos cada notícia para fazer diferença na sua vida. E o Elg Você só está começando, só estamos esquentando, vamos dar aquela paradinha, mas na sequência tem um bate-papo fantástico com o Dr. Elson Adorno, cirurgião plástico. Mas antes, tem um recadinho da Nutrônica para vocês. Roda o VT. Sinta-se poderosa e jovem novamente com o Elixir Prêmio Facial Nutrônica, que ajuda a reduzir as linhas de expressão, rugas e flacidez. Graças à sua fórmula exclusiva 6 em 1, o Elixir Prêmio Facial Nutrônica tem a fórmula mais completa e concentrada do mundo e é responsável por acelerar e aumentar a absorção do colágeno pelo seu corpo, garantindo um resultado muito mais rápido e eficiente. Garanta o seu Elixir Prêmio Facial Nutrônica e deixe a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo de extrema relevância. Estamos recebendo aqui Dr. Elson Adorno. Olha, que prazer te receber aqui. Eu já quero te agradecer muito por ter aceitado o convite e estar aqui nos prestigiando com um pouquinho do seu tempo hoje. Gratidão, o prazer é todo meu. É sempre bom estar falando um pouco da cirurgia plástica para tirar um pouco do medo das pessoas, né? Tem muita gente que tem medo da lipoaspiração e hoje com as tecnologias que nós temos, a gente consegue diminuir um pouquinho esse medo. Eu sempre falo para os pacientes, vem na consulta que eu vou tirar o seu medo, vamos falar um pouquinho. E olha que notícia boa, né, doutor? A gente vem acompanhando essa evolução que traz mais segurança para o procedimento. Lógico que eu sei que as técnicas fazem toda a diferença, o profissional faz toda a diferença, a tecnologia também. Porém, assim, toda cirurgia você tem que trazer ela com muita seriedade, aliás, tem que ser algo que você tem que refletir, tem que fazer o trâmite certinho para ir com segurança, né, doutor? Com certeza, eu sempre falo que independente da tecnologia, tudo começa com a escolha do profissional. Então, a paciente, ela precisa ter uma certa confiança naquele profissional. E conhecer um pouquinho o profissional, porque tem muita gente fazendo cirurgia plástica hoje sem ser cirurgião plástico. Eu acredito também. E às vezes as pacientes, por falta de pesquisa no CRM, na internet, acaba caindo na mão de alguns profissionais que não são cirurgiões plásticos e estão fazendo lipoaspiração, prótese de mama. Engraçado e aí, às vezes, isso, né, acontece doutor? alguns probleminhas. Então, tudo começa na escolha do profissional. Você vê o tamanho da seriedade que é o assunto, né? E a escolha do profissional realmente é o primeiro passo.
Eu acho que você, nossa, todo mundo tem um sonho. No fundinho lá, todo mundo quer mudar alguma coisa, se sente incomodado com alguma coisa em você. Isso é natural, né, doutor? Eu acho que faz bem demais você corrigir algo que te incomoda. Com certeza, porque aumenta muito a autoestima. Todo mundo quer sempre melhorar, né? A gente não pode estar acostumado com o normal básico. A gente sempre quer estar melhor. Melhor em todos os sentidos. Melhor na parte física, melhor na parte emocional, na parte psicológica. Então a gente tenta englobar como um todo, para a paciente ela sair da cirurgia não só com uma transformação física, mas com um propósito de vida diferente também. E olha, é contagiante, sabe? Depois da cirurgia, todas falam, meu Deus, estou na minha melhor fase. É delicioso isso. Nossa, e melhora relacionamento em casa, melhora trabalho, paciente com autoestima, você vê, muda a vida da paciente. Aquelas pacientes que às vezes não faziam atividade física e começa a fazer uma atividade física para estar mantendo o resultado, então muda o dia a dia dela, tudo muda na vida da paciente. Doutor, eu quero falar sobre lipoaspiração, prótese mamária, que são assuntos assim que de extrema relevância. A gente, lógico, tem assunto para ficarmos uns 5 programas aqui conversando. Mas vamos falar sobre lipo e mama hoje, porque eu já estou adiantando, minha gente. Eu quero que o doutor volte aqui, não é verdade? Com certeza, a gente volta. Tem muito assunto para ser discutido. Assunto. Doutor, mas antes de tudo isso, eu gostaria de conhecer um pouquinho do porquê da sua escolha como cirurgião plástico. Como é que foi essa tomada de decisão? Então, eu sou goiano, nasci em Goiânia e quando eu era pequeno, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, minha mãe me levou para ver uma tia minha, ela era enfermeira, chefe do Hospital das Clínicas. E aí eu fui no hospital com ela para conhecer lá o hospital e estar acompanhando ela. E como a minha tia era chefe, ela deixou eu entrar numa área que geralmente as crianças não entravam. Aí minha mãe meio que passando mal, olhando assim, eu falei, mãe, eu tô gostando desse lugar, eu quero ser médico quando eu crescer. E minha mãe já toda nervosa, porque tinha vários pacientes internados lá e tal. E eu falei, não, é isso que eu quero. E desde pequeno eu sabia que eu queria medicina. Não sabia que eu queria ainda cirurgia plástica, Sim. mas sabia que eu queria ser médico. E quando eu entrei na graduação, a medicina, ficou ali os seus 6 anos, eu comecei a acompanhar os colegas, né? Principalmente a parte cirúrgica que me chamou a atenção, a parte de cirurgia mesmo. Até porque para você fazer a cirurgia plástica, você precisa passar pela cirurgia geral por 2 anos na minha época e hoje são 3 anos. E aí eu entrei na parte da cirurgia geral. E aí quando você vai afunilando, você vai acompanhando as especialidades, as subespecialidades. E quando eu entrei na cirurgia plástica para acompanhar, eu me apaixonei. Ah, eu imagino. Lidar com um sentimento de gratidão. Eu falei antes de iniciarmos a entrevista, eu falei sobre isso com o doutor. Isso nos contagia, né? Uma energia positiva muito grande, porque você está ali resolvendo algo que acompanhou a pessoa está arrastando corrente a vida toda. E quando ela se liberta e se olha de uma outra forma, eu acredito que é uma energia maravilhosa que vem para você, lógico. Sim, com que certeza. vai para você. Eu falo assim para as pacientes, quando elas vêm numa consulta, eu sempre pergunto, o que te incomoda? Aí ela fala, a mama, o corpo, alguma coisa sempre incomoda. Mas aí eu sempre vejo o seguinte, bom, a gente tem um propósito e a gente precisa mudar não só a parte física, mas tudo que há em volta disso daí. E aí eu vejo que algumas pacientes, por exemplo, às vezes elas vêm com o marido, eu vejo que às vezes o marido está acima do peso, ela precisa emagrecer, eu falo, ó, o propósito vai ser para o casal. Ele tem que te ajudar e tem que ir junto. Aí já peço a bioimpedância, já coloco o propósito para a família toda já em casa. E você vê que muda tudo, toda a família muda. Com certeza. Na realidade fica até mais fácil, né? Quando todo mundo abraça a causa. E é saúde, né, doutor, também? Sim, sim, com certeza. E um apoia o outro, né? Porque eu atendo 80% é casal, né? Então eu sempre falo, ó, o marido ele precisa apoiar a mulher e vice-versa. Então eu brinco, ele falo assim, quando vocês vão no supermercado, quando vocês compram alguma coisa, o negócio já começa aí, na ida ao supermercado. Então a gente já tem que combinar algumas coisas aqui pro casal, entendeu? Sim. Porque não tem como ter algo na geladeira que um vai comer e o outro não vai. É muito difícil, tudo fica mais difícil. Com Mas certeza. quando o propósito ele tá unido, tudo vai mais fácil. Doutor, vamos lá falar um pouquinho. Eu acho que um dos procedimentos, eu não sei se é a prótese mamária ou a lipoaspiração, né? Falando de lipoaspiração, existem vários tipos, né? Várias classificações. Eu acredito que o doutor pode falar muito melhor que eu, lógico. Só o que a gente vê e ouve, né? Mas a lipoaspiração deve ser um dos mais procurados. Sim, então existe uma estatística, tanto mundial quanto brasileira, que é geralmente a prótese e a lipoaspiração. E cada ano fica ali na briga. Às vezes a prótese está em primeiro? Então, cada ano fica na briga. O último ano foi a lipoaspiração que ganhou.
Mas assim, é muito questão de ano. Às vezes tem um ano que a prótese ganha, outro ali para aspiração ganha, mas de todas as cirurgias, comparado com rinoplastia, orelha, facelift, são as duas que ficam lá em cima, em primeiro e segundo lugar. O que muda às vezes é a ordem, dependendo do ano. Então, 90% do nosso público vem procurar para fazer a parte corporal ou para fazer a parte de mama. Então, são as cirurgias mais procuradas, com certeza. O doutor, ele falou, nos últimos anos a lipo deu uma... E eu fiz uma associação porque na pandemia todo mundo engordou, né? Então, eu acredito que o formato corporal foi algo que está incomodando muita gente. Apesar de que não é o propósito da lipo, né? É contorno corporal, é gordura localizada, não emagrecimento, né, doutor? Perfeito. Então, isso que você falou é fundamental. Então, hoje, quando eu consulto uma paciente que ela vem falar não só de mama ou corporal, ela faz uma bioimpedância. Porque antigamente a gente não tinha esse método da bioimpedância. A gente só perguntava o peso, calculava o IMC e olhava ali mais ou menos e falava, ó, você tem que perder um pouquinho de peso e tal. A bioimpedância hoje nos traz a massa muscular da paciente, a gordura visceral, a massa de gordura corporal e o percentual de gordura. Com isso, eu consigo já definir um preparo para as pacientes, para elas terem um melhor resultado. Então, como você falou, a lipo ela não serve para emagrecer. E tem paciente que às vezes está bastante acima do peso e precisa passar no nutrólogo para fazer um acompanhamento. Às vezes ela tem uma alteração hormonal, por exemplo, um hipotireoidismo, que faz com que ela não consiga perder peso. E se ela não acompanhar com um profissional, ela vai ter uma dificuldade. Então, isso é um preparo para a cirurgia que a gente coloca uma meta. E no segundo tempo, ela vai ter que bater a nossa meta, porque todo mundo quer um resultado nota 10. E eu falo para as pacientes, olha, eu também quero um resultado nota 10. Eu quero que você com um corpo top que você nunca teve antes. Só que do nota 10, 5 vai depender de tudo que eu tenho de tecnologia, mas 5 vai depender de você. É a nossa somatória que vai dar os 10. Entendi. E aí eu coloco a meta para a paciente, para ela fazer os 5 dela e eu vou garantir o meu 5. Doutor, então tem uma preparação. Eu vi que o doutor Elson viu, minha gente. Quem já está aí pensando em fazer... Porque o doutor é muito, que eu falei, a sua reputação te precede. Você gosta bastante de tecnologia, de tudo que há de novo no mercado, que traz mais segurança, que traz mais precisão. Eu acompanhei um pouquinho da sua trajetória, mas essa parte do paciente cumprir tanto antes quanto depois, né, doutor, é imprescindível, né? Então, até porque quando eu comecei a fazer um resultado de alta performance, eu comecei a ter uma equipe de alta performance. Olha só. Onde na equipe, não só eu que dou o resultado, mas dentro da nossa equipe hoje tem uma médica nutróloga para acompanhar esses pacientes, tem um psicólogo para acompanhar a parte psicológica desses pacientes, porque se uma paciente ela está com depressão, ela está ansiosa, ela não vai conseguir fazer a atividade física dela, ela tem que melhorar a parte psicológica dela para ajudar ela. Então eu preciso de uma equipe. Hoje nós temos a soroterapia, onde nós conseguimos repor algumas vitaminas nessa paciente para fazer um preparo da cirurgia e ter uma recuperação mais rápida no pós-operatório. Nós temos a oxigenoterapia hiperbárica, que é em parceria, onde esses pacientes eles fazem. Para você ter noção, a oxigenoterapia hiperbárica, antigamente, a gente só pedia para quando o paciente tinha algum problema. Hoje, nós seguimos o protocolo americano que nós pedimos profilático. É procedimento. Cristiano Ronaldo tem na casa dele. Ele Senhor. Vai para um jogo de futebol, ele faz a oxigenoterapia hiperbárica. Para quê? Para ter uma recuperação mais rápida. Então, tudo isso a gente está conseguindo colocar no nosso protocolo e entregar mais segurança e um resultado acima da média. Viram, minha gente? Tá explicado porque do tamanho da satisfação de todos que buscam o senhor como profissional. O senhor não, você eu já falei, doutor é tão novo. Doutor, agora vamos entrar em tecnologias propriamente ditas. A lipoaspiração tem várias, lógico que veio evoluindo com o tempo, eu sei que usam associadas, né, mas tem muito assunto, podemos falar sobre isso? Podemos sim, então vou pedir para o doutor segurar, vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje, está todo mundo ligadíssimo, vidrado no assunto com o doutor Elson Adorno. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, doutor. Eu que agradeço. Doutor, paramos no bloco anterior, entrando aí no assunto de tecnologia, né? Hoje
Ainda bem, né, doutor, que tudo está assim com avanço, trazendo muitos recursos que eu acredito que interferem muito no resultado, no caso da cirurgia plástica e no caso da lipoaspiração. O senhor pode comentar um pouquinho com a gente dessa evolução e o que tem de melhor que o doutor não vive sem? Tá, vamos lá. Então, assim, quando a gente fala de lipoaspiração, a gente começa a falar de várias tecnologias envolvidas para a cirurgia ficar menos invasiva e ter uma recuperação mais rápida. Sim. E alguns medos que tinham antigamente, a gente está conseguindo diminuir esses riscos. Então, vamos falar um pouquinho dos medos. O que era o medo das pacientes da lipoaspiração? Então, todo mundo tinha em mente que para o profissional fazer uma lipoaspiração, ele tinha uma cânula, onde ele pegava com a mão dele, ele fazia movimentos de vai e volta e tinha um risco de perfuração. Esse era o grande medo de todo mundo. Então, eu não vou fazer a lipo, o marido fala, não, você não vai fazer lipo da minha mulher não, você nem examina a lipo, examina só a mama. Eu não quero ficar viúvo não, doutor. Eu falei, não, calma, vamos conversar. Então, a lipo tradicional era isso que acontecia. Então, dependia muito do profissional, ele tem uma habilidade muito boa para diminuir esses riscos, Sim. né? E aí, o que evoluiu? Existe hoje um aparelho que ele chama Vaser. Esse aparelho, ele tem uma cânula, que na ponta da cânula ele tem um ultrassom. Então, o processo, às vezes, agora, ao invés de ser o trauma de quebra da gordura com a força mecânica, é a onda de ultrassom que derrete a gordura. Então, já descola aquela gordura antes, já então. Já descola aquela gordura sem ficar forçando com aquele movimento que tinha antigamente. Então, diminui esse risco que tinha antigamente da perfuração. E a lipo ela é menos invasiva, porque o sangramento é menor. Porque imagina a gente fazendo aquele movimento por dentro da paciente e ela acabava sangrando mais. Sim. Era aquelas lipos que ficavam toda roxa a paciente, às vezes ficava até preto, de tanto que sangrava. E antigamente, mais antigamente ainda, as pacientes faziam reposição de sangue, do tanto de sangue que perdiam. Meu Senhor! Para você ter uma noção. Então, com o avanço da tecnologia, isso diminuiu esse sangramento. Hoje, uma paciente, quando faz uma lipo, ela praticamente não fica roxa. Não estou falando que não fica nada roxa. Claro que fica, mas fica menos roxa comparado com a lipo tradicional. E esses riscos diminuem muito e acelera a recuperação. Isso é só um dos aparelhos que eu estou te falando, que é o Vaser. O primeiro ainda, o Vaser. E aí, associado ao Vaser, o que nós temos utilizado? Nós utilizamos os aparelhos que chegaram para flacidez. Porque o problema que dava lipo de antigamente era as duas regiões que mais incomodavam as pacientes, que as pacientes vinham reclamando pós-lipo. Doutor, lipei o meu culote, essa lateralzinha aqui, ou a bananinha. E eu não gostei. Por que você não gostou? Porque caiu pele e ficou flácido. E era o que acontecia. Sim. Então, por isso a importância de vocês associar algo para flacidez. Aí vieram o Renúvio e o Bodytight, que são aparelhos para flacidez. Já tem mais um, já só conheci o Renúvio. Já tinha ouvido falar na minha pesquisa, eu vi sobre o Renúvio, só sobre ele. Então, já tem duas. O Renúvio chegou no Brasil antes do Bodytight. Então, ele é um pouco mais antigo. Tem o seu antigo, assim, 2 anos e pouquinho, né? Olha, antigo que é, né? 2 anos mas e nessa velocidade, né, da tecnologia é antigo. E o Bodytight, ele tem 1 ano praticamente. Então, ele é um pouco mais recente. Para você entender a diferença dos dois aparelhos, como que funciona? O Renúvio, ele é um aparelho que, através de um gás hélio, ele emite um jato de plasma. E esse jato de plasma, a gente passa por baixo da pele da paciente para grudar, para colar. Entendi. E aí melhora a flacidez. O Bodytight, ele tem o mesmo objetivo, só que muda a tecnologia, é uma radiofrequência bipolar. Então, entra um aparelhinho também por dentro da pele e por fora, ele pesca a pele e ele vai passando a radiofrequência para colar essa pele. Ele é mais forte do que os outros aparelhos que era por fora da pele, que tem na parte estética. Sim. Então, são os dois aparelhos que a gente tem. Se fosse fazer uma radiofrequência, em cima ele faz por dentro. Por dentro. E aí ele consegue fazer uma retração melhor da pele. Então, a gente tem esses dois aparelhos hoje para flacidez. Os dois, em termos, vamos colocar porcentagem para as pessoas entenderem. Por exemplo, o Renúvio em diminuição de flacidez, quantos % ele chegava? E o Bodytight, ele aumentou essa, então, na verdade, essa eficácia? O que acontece? Eles, no aplicativo, eles falam, olha, você tem uma retração de pele de 30% a 80%. Então, assim, os dois do mesmo jeito. Só que a retração da pele, ele depende não é só do aparelho, mas da paciente que eu estou fazendo. Do indivíduo, lógico. Então, se eu faço numa paciente que vai fazer uma lipo de 25 anos, ele vai ter um resultado melhor. Numa de 40, vai ter um resultado médio. E numa de 60, ele vai ter um resultado menor. Se eu faço numa paciente que não fuma, ele tem um resultado maior.
se eu faço numa paciente que fuma, usa vapor e narguilha. Agora eu falo do vapor e narguilha, que antigamente eu nem perguntava disso. Agora eu falo. E olha, mulher, é o seguinte, eu falo o seguinte, olha, você vai parar com vapor e narguilha, sabe por quê? Porque dá flacidez. Ela não quer nem saber se dá problema de saúde, mas quando eu falo dá flacidez todo mundo para. Adorei! E eles atrapalham o resultado. Então, mas atrapalham, interferem mesmo, doutor. É tão bom falar claramente sobre isso. As fibras de colágeno que ficam embaixo da pele, onde os dois aparelhos agem, a paciente que ela é tabagista ou que utiliza essas substâncias, ele enfraquece essa fibra. Então o grau de retração vai ser menor. Porque a fibra, eu preciso de uma fibra fortalecida para eu bater o jato de plasma, a radiofrequência para a pele retrair. Então influencia sim. Além de influenciar o resultado, a paciente que continua utilizando no pós-operatório perde o resultado mais rápido. Então elas não querem perder. Então nós precisamos colocar metas e objetivos. Por isso que eu falo que eu sou meio radical com meus pacientes. Se você não parar de fumar, se você não parar de usar isso, eu não vou te operar. E não tem como ser temporário, doutor. Por exemplo, ela é fumante e para aí um mês antes. Eu já ouvi falar sobre isso. Isso resolve ou não resolve? Então, diminui o risco da cirurgia, o fato dela parar de fumar para a cirurgia. Mas não impede com que ela perca o resultado. E como eu quero um resultado duradouro, para mim, se a paciente falar que não vai parar de fumar, eu falo que não vou operar. Jura? Ai, que maravilha, tem que ser assim. Eu sou radical, falo, você não vai parar de fumar, você não vai ter um bom resultado. Você vai jogar seu dinheiro no lixo. Eu não quero isso para você. Eu quero que você saia daqui satisfeita do meu consultório. E o primeiro passo para você sair satisfeita é você parar com isso aí. Vai escolher outra coisa para você fazer, um esporte, alguma outra coisa. Sim, uma coisa mais saudável, né, doutor? Mas essa associação que o doutor falou, que dá flacidez, eu tenho certeza que já derrubou aí. Não, quando eu falo que dá problema de saúde, essas coisas, ninguém quer nem saber, que já todo mundo sabe disso. Mas se eu falar, você vai ficar flácida se você continuar fumando, aí pronto, joga para na no outro hora, dia. Né, doutor? Mas a flacidez é um problema também que é o terror da vida das mulheres, homens, né? É o mais difícil de tratar, né? Porque as pacientes que já têm filho, muitas delas têm problema de flacidez maior devido às gestações e às vezes vai para abdominoplastia, que muitas mulheres não querem fazer abdominoplastia por causa do corte grande, tem medo da cicatriz. Então, se essas pacientes começam a cuidar desde antes da gestação, tem várias pacientes minhas que têm 2, 3 filhos e não precisa fazer abdominoplastia. Hoje, com os aparelhos com Vaser e com Renuva, a gente consegue bons resultados. Mas é aquela paciente que ela é diferenciada desde lá de trás, que sempre fez atividade física, sempre teve uma boa alimentação, nunca fumou. Então, a gente vai acompanhando e vai vendo essa mudança no dia a dia de hoje. Você vê que bons hábitos, né, que você vai aí levando durante a sua vida, o quanto representam numa hora que você vai buscar uma cirurgia plástica, que é o sonho de muita gente para realmente resolver algo que incomoda ou realmente ficar melhor, né? Porque a gente, isso é positivo, né, doutor? Sim, você querer certeza. melhorar. Então, às vezes as pessoas falavam da cirurgia plástica como se fosse algo fútil, como se fosse algo desnecessário, que você, olha, vai em uma academia, você resolve, ou com alimentação você resolve. Lógico, resolve. Em alguns casos, sim. Mas a cirurgia plástica, o que eu percebi de tudo que eu pesquisei, lógico, uma experiência pessoal, porque eu também já fiz, doutor, é que ela te deixa em um patamar, em uma condição que você realmente consegue progredir e você se anima também, você fala, olha, daqui pra frente eu acho que eu dou conta de fazer o resultado realmente dos meus sonhos, né? É mais ou menos por aí, né, doutor? Sim, olha que interessante. Às vezes a gente atende as pacientes que elas têm 2, 3 filhos e ela está com esse medo, às vezes está com aquela briga interna. Ah, mas será que essa cirurgia plástica não é futilidade para mim? Será que eu faço? Será que eu não faço? Algumas colocam a religião no meio. E aí eu vou examinar o paciente e vejo, você tem uma diástase, que é o afastamento da musculatura. Vamos supor de 6 centímetros e tem uma flacidez importante. Esses 2 problemas não é gordura localizada, são 2 coisas diferentes. Sim. Porque a gordura localizada eu faço a lipo e eu resolvo. E se ela fazer academia, ela também resolve, beleza. Mas a flacidez e a diástase, mesmo na academia e mesmo com a alimentação, ela não resolve. Então é algo que vai melhorar a vida dela e algo que vai melhorar a parte funcional dela. Porque às vezes a paciente ela tem uma diástase, que é esse afastamento do músculo, e às vezes a paciente é constipada. E ela não sabe que a constipação dela é por causa da diástase, porque ela não tem uma força no abdômen dela por causa da musculatura. E a gente faz uma cirurgia plástica para melhorar algo estético e melhora a parte funcional também. Olha então o fato da gente começar a explicar isso, elas já começam a aceitar melhor. E depois que faz, tudo melhora, porque melhora a autoestima e ela vai querer manter. E começa a ver o resultado melhor na academia.
Porque aí vale a pena, porque o músculo está fechadinho, não tem flacidez e tudo que ela fizer vai ver mais rápido. Foi o que eu falei, doutor. Doutor, na realidade nós estamos aqui buscando o assunto da lipo e da prótese mamária, que não conseguimos ainda entrar nesse assunto, mas eu já quero fazer um convite para o doutor. Eu sempre tive muita curiosidade e eu acho que muita gente que está nos assistindo também sobre a questão da diástase. Eu nunca entendi muito bem como é que é isso, então eu já quero te convidar para retornar no nosso programa para abordarmos essa pauta, pode ser? Com certeza, a gente vai falar um pouquinho sobre E podemos fazer 3 blocos? Pode sim. Então vamos dar mais uma seguradinha e na sequência o doutor Elson Adorno vai falar sobre prótese mamária. Estamos de volta hoje neste programa maravilhoso. Doutor, sensacional receber o senhor aqui, de verdade. Você já me tirou muitas dúvidas e trouxe assim informação que realmente dá mais segurança para a gente tomar essa decisão, né? De realmente ir fazer uma cirurgia plástica de uma forma segura. E a gente fica muito feliz. Doutor, finalizamos o bloco anterior para trazer o assunto da prótese mamária, que também teve muita evolução, né? Sim, com certeza. Hoje nós temos a prótese de recuperação rápida, porque hoje todo mundo está trabalhando na correria, quer fazer uma cirurgia, mas não quer ficar muito tempo parada, quer voltar mais rápido às suas atividades, tanto do trabalho quanto as estudantes que estão estudando. Sim. E quem faz atividade física, que está ali na pegada, ela não quer parar muito tempo. Perde vai perder rápido, massa muscular, né, doutor? vai perder o resultado. E aí chegou a prótese de recuperação rápida. Então, como que funciona a prótese de recuperação rápida? É uma cirurgia para quem... São 2 cirurgias. Uma para quem não tem flacidez, que vai só colocar a prótese, que é o aumento mamário, e para outra que geralmente já tem uma flacidez, ou às vezes já teve seus cílios, que vai precisar tirar a pele e colocar uma prótese, que é a mastopexia. Então, são 2 coisas diferentes. As 2 recupera rápido. Sim. Só que essa paciente que só vai colocar a prótese, ela recupera em 24 horas. Meu senhor, é muita evolução. E a evolução. outra paciente que precisa tirar a pele e ela precisa de um tempo a mais, que antigamente demorava uns 30 dias para recuperar, hoje recupera em 15 dias, metade do tempo. Ou seja, as 2 recuperam mais rápido. Só que essa daqui é a mais interessante, porque como assim 24 horas? 24 horas? Aí você vai falar assim, antigamente o médico colocava a prótese e falava para a paciente, olha, não mexe o braço. Não, fica imóvel. Fica quietinho, porque senão essa prótese ela pode deslocar. E a paciente ficava quieta. E às vezes ela sentia mais dor, porque o músculo às vezes ele entrava em atrofia, a atrofia gerava dor e essa paciente tinha mais dor no pós-operatório. E essa movimentação que a gente faz hoje, é com a fisioterapeuta da equipe, é como se fosse uma reabilitação precoce. Por quê? Porque na parte técnica a gente tem algumas coisas que estruturam a mama por dentro. Nós fazemos uma alça lateral com o músculo para a prótese ela não lateralizar, porque todo mundo quer aquele colo bonito aqui no meio, e quando deita com biquíni, vocês não querem que a mama lateraliza, quer que ela continue no meio. Então a gente já criou aquela alça lateral para sustentar, para a prótese não vir para o lado. Então é a primeira coisa da parte técnica. Na parte de baixo, quando vocês colocam o sutiã com o aro, a função dele é uma sustentação. Então ele levanta a mama de vocês e dá um colo mais marcado, que é o que vocês querem. Nós criamos o sutiã interno, nós fazemos isso por dentro da mama para dar uma sustentação inferior e deixar aquele colo mais marcado. Já quero fazer outra cirurgia. Então, quando a gente vai nessa parte técnica e tem uma mudança técnica, logo que acaba a cirurgia, a físio lá no centro cirúrgico mesmo já mexe o braço da paciente. Porque a prótese ela não vai deslocar, ela está com a alça lateral sustentando, ela está com o sutiã interno sustentando, o músculo para cima segura, ela movimenta. Essa movimentação não deixa o músculo entrar em atrofia e com isso ela não sente dor. Então ela recupera mais rápido e sem dor. E aí todo mundo fala assim, mas eu coloquei a minha prótese lá com o Dr. Elson, ele colocou até parte dela atrás do músculo, mas eu não senti aquela dor da minha amiga que colocou atrás do músculo e quase demorou para recuperar uns 15 dias, 30 dias. Então é incrível, é uma recuperação mais rápida e ela dirige ali com 3 dias já, está dirigindo. 3 dias já escova o dente no primeiro dia sozinha, penteia o cabelo, já faz todas as suas necessidades diárias praticamente sozinha. Olha então, que maravilha! Olha só que evolução. Muita evolução e se encaixa, né? Lógico que o doutor explicou antes
aquela que vai fazer sem retirada de pele, né? Sim. Que pode fazer essa... E a outra com retirada de pele, todo mundo fala, mas eu não posso fazer essa de 24 horas. Olha, mas a sua você ia recuperar em 30 dias, mas agora você já ganhou 2 semanas, então você também recupera mais rápido. Por que a gente segura um pouco mais essa paciente? Porque já tem uma cicatriz em T, geralmente, ou L, ou a técnica de short scar, que são as cicatrizes reduzidas, tem um monte de coisinha nova eu já também. quero saber, doutor, E aí, essa técnica. como tem uma cicatriz um pouco maior, nós temos o cuidado da cicatrização para essa cicatriz não alargar, para ficar com a cicatriz bonita, para não abrir ponto. Então, segura um pouco mais essa paciente para algumas atividades, mas o movimento ela já faz logo que sai. Escovar o dente, ela já escova sozinha. Ela consegue Pentear também. o cabelo também. As coisas básicas ela consegue. Ela não consegue dirigir em 3 dias como a outra. Ela demora um pouquinho mais. Ela não consegue, às vezes, pegar um filho no colo, que essa daqui às vezes consegue. De até 15 quilos, no 3º dia ela já está pegando. A outra demora um pouquinho mais. Então, evoluiu muito. Muito. Doutor falou sobre cicatriz, doutor. Vem evoluindo também na questão da cicatrização, você quer que quase não tenha cicatriz, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo. Tem algo diferenciado agora no momento? Então, tem. A gente sempre tem que entender como que funciona a cicatrização. Olha só, vamos falar um pouquinho da cicatriz de cesárea. A cicatriz de cesárea, na maioria das vezes, ela é fininha. E toda paciente olha para a cicatriz de cesárea e fala, nossa, se eu tivesse uma cicatriz igual da minha cesárea, eu ia estar satisfeita. Aí eu explico para a paciente, como que funciona a cicatriz de cesárea? Você tinha um bebê aqui dentro, esse bebê você ganhou ele saiu e sobrou pele. Naquela junção ali, não tem nenhuma tensão, não força, porque tem pele sobrando. E a tendência dessa cicatriz ela fica mais fininha. Na cirurgia plástica, a gente faz o contrário, porque a gente tira toda a flacidez da paciente e deixa esticado. Então, a tendência é alargar. Então, o que eu preciso fazer para isso não acontecer? Então, hoje a gente faz os pontos por dentro, como fazia antigamente, só que eu passo uma cola cirúrgica por cima. Essa cola cirúrgica já tira um pouco a tensão. Além da cola, nós utilizamos um curativo especial, que fica vedado 7 dias. Essa paciente ela pode tomar banho e não precisa ficar trocando o curativo. Entendi. Ele fica vedado. E no pós-operatório ela faz 3 sessões de laser de CO2, faz com 30, 60 e 90 dias. Ou seja, olha o tanto de cuidado que a gente está tendo, que antigamente às vezes a gente não fazia. Fora aquela hiperbárica que eu comentei lá no começo. Também a Oxygenterapia faz 5 sessões, porque ela ajuda no processo de cicatrização e cicatriza melhor. Então hoje nós temos várias opções no pós-operatório para estar melhorando essa cicatrização das pacientes. Mesmo aquelas pacientes que tiveram uma cicatriz ruim na cirurgia antiga, a gente consegue entregar uma cicatriz melhor com as técnicas de hoje. Maravilha! Nossa, mas é só notícia boa demais, doutor. Em relação à prótese, teve alguma alteração? As próteses, o que foi evoluindo? Primeiro mudou muito o material. Antigamente, todo mundo se falava, olha, eu coloquei uma prótese, com 10 anos você tem que trocar. Sim. E hoje todo mundo chega no meu consultório perguntando, precisa trocar? Não, mudou o material. Por que com 10 anos precisava trocar? Porque o organismo, a cápsula que ficava em volta, as pacientes falam, minha mama encapsulou, né? Sim. Então precisava trocar essa prótese por esse motivo, que com 10 anos a maioria iria acontecer isso, e hoje não. Hoje vai depender do seu acompanhamento. Como você vai no ginecologista, faz um ultrassom de mama para rastreio de câncer de mama, todo ano você faz, e se precisar trocar com 15, 20, 30 ou 40, ou nunca precisar trocar, não precisa. Vai do acompanhamento com ultrassom. Olha, antes falavam bem assim, não. Você faz a prótese mamária e tem que ter a consciência que não é para sempre. Agora o doutor falando que já tem casos que pode ser para sempre, então. Sim, vai depender do acompanhamento. Eu sempre falo para a paciente, você tem que acompanhar. Apontou alguma coisinha errada? Vai lá e troca a prótese, sem problema nenhum. Então, apesar de ter garantias vitalícias, não significa que a prótese não vai dar problema ao longo da sua vida. Sim. Mas, em alguns casos, tem paciente minha que tem prótese 20 anos, 25 anos e não trocou a prótese, você está lá de boa, fazendo ultrassom todo ano, acompanhando. E feliz, né, Feliz da doutor? vida. Porque, como falamos no início desse bate-papo, é uma das cirurgias mais procuradas ainda, né? Sim. É o símbolo da feminilidade da mulher, né? E realmente traz aí esse desejo da mulher ter as mamas maiores, ou quem tem, diminuir também, porque tem o contrário, né, doutor? Sim, tem o contrário também. Então, às vezes a paciente, ela chega no meu consultório queixando de dor na coluna, Sim. dor nos ombros, que embaixo da mama está com assaduras, porque a pele dobra sobre a pele. E nesses pacientes a gente vai fazer uma mamoplastia redutora, que é o contrário, reduzir o excesso de mama
para estar entregando um resultado bom para elas também. Doutor Elson Adorno, que bate-papo maravilhoso, eu adorei a sua presença aqui, adorei as informações, adorei me atualizar e eu tenho certeza que todo mundo que nos assistiu também ficou muito curioso com essas novas técnicas e já vai tomar coragem de ir lá bater no consultório do doutor e falar, eu também quero, né, doutor? Que bom, a consulta é muito importante por isso, que às vezes as pacientes perguntam algumas informações, às vezes pelo Instagram e tal, e eu sempre falo, olha, você precisa ir na consulta para o seu médico, no caso se for consultar comigo, eu vou montar um protocolo específico para suas necessidades e a explicação vai ser em cima disso. Daí a importância de ter uma consulta médica, porque às vezes essas informações, numa consulta minha eu fico 1 hora e meia conversando com a paciente. Olha só! Porque é o que eu falo, se você explica tudo para a paciente antes, os prós, os contras, ela fica mais tranquila de ter uma decisão e ela se sente mais segura para decidir e a cirurgia vai ser mais tranquila. Faz toda a diferença, né, nesse processo, né, doutor? Porque ela está por dentro de tudo, está preparada para tudo, então não tem nada que surpreende e nesse momento a mulher fica um pouquinho mais insegura mesmo. Mas, doutor, olha, adorei o bate-papo, já te fiz o convite, né, para retornar aqui em nosso programa. Só que antes de finalizarmos, o doutor tem algum trabalho no Instagram? Eu vi o doutor falando, olha, eu passo umas informações, às vezes eu respondo e tal. Tem algum trabalho no Instagram ou YouTube? Tem sim, a gente trabalha mais com o Instagram, @Dr. Elson Adorno. Então lá eu faço vídeos explicativos, alguns stories. Sempre antes da cirurgia eu comento o caso, falo, olha, hoje eu vou operar uma paciente com 52 anos, mãe de 2 filhos, ela tem uma queixa de flacidez, de diástase, e nossa programação é essa. E explico um pouquinho o que é para as pacientes. Então muitas vão acompanhando e falam, doutor, eu já te conheço. De onde? Do Instagram. Você já é meu amigo já chega na consulta assim. Na intimidade, né? Porque ela já vai acompanhando o dia a dia. E muitas falam, nossa, eu vim aqui porque eu tô mais tranquila depois que eu comecei a te acompanhar. Então isso acontece também. Nossa, que maravilha, doutora. Então já está feito o convite, logo, logo nós vamos estar juntos novamente, né, falando um pouquinho mais sobre diástase, que eu acho que é um assunto que precisa a gente massificar um pouquinho mais para trazer essa informação. Então até a próxima. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção à oportunidade. Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.